Vamos ver se agora dá para voltar ao tema. Então, eu estava falando do anacronismo como uma questão ligada aos processos de escolha, né? E lembrando o texto da Nicole Leroux, o elogio do anacronismo, onde ela fala que ao invés de a gente pensar no anacronismo, né, ou em ser anacrônico como um grande problema, um grande pecado do historiador, a gente precisaria passar a pensar no ser anacrônico como uma certa audácia de ser historiador. Por quê? Porque ao mesmo tempo você está transgredindo aquilo que é um grande pecado, um grande problema, né, em direção à descoberta de novos horizontes, a possibilidade de comparação e a possibilidade de crítica que a gente não usa quando trabalha com a ideia mais fechada e mais cerrada de anacronismo, que é, no fundo, né, uma ideia historicista, né? A ideia de que, quando eu pego, por exemplo, uma quantidade de arquivos cartoriais do século XIX, aqueles arquivos é que estão me dizendo, né, o que aconteceu na história. E eu não tenho intervenção nenhuma, quer dizer, o maior pecado é um termo horrível, pecado, né? Eu estou usando porque, sei lá. O maior problema, né, o maior equívoco, assim, do historiador é não propriamente o anacronismo, mas achar que existe alguma coisa neutra no que ele pode fazer. Daí eu volto à questão das escolhas, né? Qualquer pesquisa que você faça, em história contemporânea, moderna, antiga, seja o que for, né, ela sempre parte de um problema. Pode ser um grande problema, como o antigo sistema colonial. Pode ser a questão da escravidão. Pode ser a história das mulheres, as relações de gênero, seja o que for, né? Sempre parte de um ponto de vista, no mínimo aquele que vem do lugar ocupado pelo sujeito que fala. E o sujeito que fala é o sujeito que interpreta e é o historiador. Mas, gente, isso não é um problema só da história, né? Essa questão é uma questão da ciência, em geral. Porque a gente busca a verdade, né? A gente busca saber o que aconteceu, saber como as sociedades se desenvolveram, o que aconteceu, por exemplo, com as mulheres gregas durante o período clássico. Não sei, a gente começa por aí, né? A gente começa pedindo pistas, a gente começa querendo saber a verdade, né? E a busca pela verdade cria também uma enorme expectativa pelos interesses, né? Por exemplo, quando Homero cria e declama a Ilíada e a Odisseia, ele conta a história dos grandes guerreiros gregos. Quem são os grandes guerreiros gregos? São os aristocratas, não é? Então, quase nunca se fala na Ilíada e na Odisseia de gente comum, gente do povo. Mas esse exemplo, às vezes você está falando de poesia, está falando de ficção. Sim, mas não muda o fato de que a gente usa Homero como fonte histórica. A gente usa outros textos que pra gente seriam literários, né? Tá aí, essa é uma boa questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque Homero, os poemas de Homero, eles são, por exemplo, produção oral, mas a gente recebe eles em forma de livros. E recebe esses livros, digamos assim, classificados como literatura grega, né? Só que eles são literatura grega para nós, não para os gregos. Isso é anacronismo? Essa é uma boa questão para se refletir. Então, porque os gregos não tinham propriamente uma literatura, quer dizer, um campo literário, né? Quando a gente fala de literatura grega, quando a gente chama a tragédia, a comédia, a filosofia, esses textos de literatura clássica, nós não estaríamos sendo anacrônicos? Então, essa é uma questão. E é uma questão importante, porque para mim é importante. Por que ela para mim é importante? Só um minutinho aqui. Ela para mim é importante porque se você considera, aí sim eu acho que é um exemplo de mau anacronismo no caso,
porque é um anacronismo que entra no interesse, na escolha e no método. Se você considera a tragédia grega como literatura, quando é historiador da Grécia, ou seja, quando você tem um problema para resolver naquela sociedade especificamente, né, aí sim você retira dele o potencial de ação no seu tempo. E o potencial de ação desse texto no seu tempo não é como literatura, não é como campo literário, mas especificamente como espetáculo. Né? Como espetáculo trágico dentro de um contexto que lhe dá uma motivação, digamos. Tá? Então, não é porque a tragédia fale, ou o texto de história da Guerra do Peloponeso, do Tucídides fale, da história da Guerra do Peloponeso, que eu vou utilizá-lo como fonte ou como fonte de informação para mim. É porque eles me interessam. Né? É porque eles me interessam. Né? E só o fato de eu dizer eles me interessam, eles me interessam, eles fazem parte de uma escolha de pesquisa, eles fazem parte de um recorte de corpus documental, isso já mostra que toda a verdade que eu vou produzir como historiadora, ela é uma verdade perspectiva, ou seja, ela vai estar ligada aos interesses que me levaram àquele objeto, àquele problema, àquela questão. Tá? Eu poderia dar o exemplo dos meus dilemas. Né? Foi a segunda pergunta que eu fiz. Né? Quais seriam os dilemas contemporâneos a guiar a historiografia da antiguidade? Né? Eu falei, por exemplo, o meu dilema, que eu trabalho com a história das mulheres. Né? Jamais teria sido possível pensar, né, uma ação política das mulheres. Né? Nos meus estudos, nos textos que eu publiquei, nos artigos, nos livros, jamais teria sido possível pensar uma ação política das mulheres, né, se eu não tivesse olhado para esses textos com outros olhos, se eu não tivesse visto a iconografia, né, com outros olhos, sido um tiquinho anacrônica. Tá? Por quê? Porque eu fui lá colocar a seguinte questão: qual é a ação histórica das mulheres? Onde é que elas agem? Onde é que está a prática política de um grupo que não tem a cidadania como direito? Esse era o meu dilema. Isso foi um mau anacronismo? Ou foi um controle adequado? Eu vou deixar vocês pensarem nisso. E vou dar um outro exemplo, para a gente já começar a entrar numa coisa mais terra a terra, né? E mais ligada a como a disciplina, a história antiga, ela se constrói para o diálogo com as atividades do professor no ensino básico, por exemplo. Vocês querem ver? Vamos pegar o exemplo da linha do tempo. Eu vou postar junto, né, depois que eu postar esse vídeo, eu vou postar nos grupos do Facebook e no grupo da sala de aula do Google, eu vou postar alguns exemplos de linha do tempo. E eu gostaria que vocês olhassem, analisassem esses exemplos e pensassem um pouco nessas questões que a gente está debatendo, nas escolhas, nos processos de silenciamento, nos dilemas contemporâneos e, sobretudo, na questão do anacronismo. A minha pergunta para vocês em relação à linha do tempo, que, de outro lado, de resto, será útil, né? Mas a minha questão para vocês é: a linha do tempo, ela mesma não é anacrônica? O que é uma outra forma de perguntar: a linha do tempo não é construída e reconstruída, possivelmente, por perspectivas e por interesses diversos? Tá ok? Tá ok? Ai, meu Deus.